Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rede Pedagógica, a maior comunidade de aprendizagem para educadores. Nós estamos aqui durante essa semana realizando uma formação continuada. É a 17ª edição da Semana Rede Pedagógica, que trata do tema Cidadania na Escola. Esse tema tão importante desde sempre e ainda muito mais nos tempos de hoje. São vários minicursos de que você pode participar aqui na rede durante essa formação. É tudo gratuito e tem certificado para quem concluir os estudos, certificado de 120 horas, oferecido pela Rede Pedagógica. Garanta sua vaga, ainda dá tempo de se inscrever. Acesse agora mesmo rpead.com.br, porque apesar de já termos gravado aqui várias lives interativas e já termos também disponibilizado várias videoaulas, todo esse conteúdo ele está inteiramente gravado e disponível na nossa plataforma de cursos online, no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E você pode acessar esse conteúdo, como eu disse, sem pagar nenhuma taxa. Aqui na Rede Pedagógica não tem pegadinha, não tem enganação. É gratuito mesmo e para nós é uma honra fazer parte da sua história, fazer parte do seu desenvolvimento profissional e pessoal. Olha só, gente, o mini curso de hoje vai tratar sobre representação e participação na política. Ele vem complementar, inclusive, o mini curso que tivemos no primeiro dia da programação com o professor Frederico Bertolini, da Universidade de Brasília, onde conversamos sobre formação política na escola. E quem vai ministrar esse conteúdo aqui pra gente hoje é o Márcio Tancredi. Ele é federal e também graduado em Engenharia Civil e Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é também pós-graduado em Gestão Empresarial pela Universidade de São Paulo. Ele foi diretor de administração da empresa de processamento de dados da Previdência Social e também superintendente nacional de desenvolvimento empresarial da Caixa Econômica Federal. Seja bem-vindo, Tancredi, à Rede Pedagógica. Muito obrigado, Érica. Está me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Sua imagem também está ok. Tá ótimo. É um prazer estar conversando com você, né, de temas tão importantes, não só, né, para o público de educadores, mas, de uma forma geral, para a população brasileira. Viu? Obrigado pelo convite. Imagina, para nós é uma honra te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Está todo mundo aqui ansioso para lhe ouvir, para aprender um pouco mais. Durante toda essa semana formativa, temos conversado sobre cidadania na escola e estamos fazendo aqui vários pontos de conexão com outros assuntos. A gente ampliou aqui a nossa visão a respeito do próprio tema, do próprio termo cidadania. E estamos falando também de democracia. Inclusive, Tancredi, essa é a primeira pergunta que eu queria lhe fazer. Essas duas palavras, elas andam sempre juntinhas, né? Por que é que quando a gente está falando de cidadania, a gente está falando necessariamente de democracia e vice-versa? Olha, Érica, as palavras, de fato, elas têm um parentesco muito grande, elas têm uma afinidade muito grande, né? Mas não significam a mesma coisa. A democracia é o fato de que, em vez de ter um governo de um, né, um que manda, um governo de poucos que mandam, é um governo em que todos mandam, né? Em todo mundo tem poder, tem uma parcela do poder do Estado. Então, a democracia, basicamente, ela diz acerca de quem é o comandante do Estado, de onde é que está o poder soberano, né? A cidadania é uma construção, tal como a democracia também, é uma construção histórica muito complicada, mas para simplificar um pouquinho, né, ela diz quem tem direito ou quem não tem direito. Na cidade grega, né, na época da democracia, inclusive, quem tinha direito era o homem
né, adulto, pai de família. Então, o filho não tinha, a mulher não tinha, o escravo não tinha, o estrangeiro também não. Né? Isso vai mudando com o decorrer do tempo, e na Revolução Francesa você tem, né, uma extensão da capacidade de participar da vida política do Estado, que é ampliada e universalizada de uma certa forma. É claro que isso é um projeto teórico, né? Nem todo projeto teórico ele se constitui em realidade no mesmo momento, mas enfim, né, com o tempo, né, a cidadania passa a ser um instituto, né, onde muito mais gente participa em relação ao passado, né? E são as pessoas que têm os direitos, as pessoas que têm os deveres com relação à vida pública. Né? A vida pública é a vida de todos nós aqui em conjunto. Então, a cidadania é um plexo, é um conjunto, né, de direitos e deveres que nos torna senhores do Estado, né, e senhores de direitos também que nós, como coletividade, nos atribuímos. Então, você vê que, né, é difícil você dizer que tem uma cidadania plena fora de uma democracia, porque, né, quem vai mandar no Estado? Vai ser aquele um ditador? Vai ser aqueles poucos de uma oligarquia? Né? Ou seremos todos nós, o conjunto da sociedade? Então, de fato, as palavras têm essa afinidade, embora não seja a mesma coisa. Tem toda a razão. Olha, são palavras até que rimam, né? Para que vocês vejam o tanto que elas combinam. Mas como mostrou aqui pra gente o Tancredi, não significam a mesma coisa, estão apenas relacionadas. Nós conversamos aqui no primeiro dia da Semana Rede Pedagógica Tancredi com o professor Frederico Bertolini, da Universidade de Brasília, e ele conversou conosco a respeito dessa questão da formação política, né? Da sociedade como um todo, e falamos também do ambiente escolar, né, da responsabilidade que a escola tem em promover essa formação política dos estudantes. Hoje, na verdade, todo mundo na sociedade precisa se informar melhor para compreender esse sistema político e poder, de fato, exercer esse poder participar, não é? Você poderia explicar para a gente, em breves palavras, é claro, como que funciona o sistema político brasileiro? Que é o sistema político brasileiro, né? O Brasil é uma república, né? Uma república federativa, ela é presidencialista e é democrática. Né? Ela é república porque, e é república democrática especialmente, porque nós temos um mandatário número um da nação, que é o presidente da república, que ele é eleito pelos cidadãos, né, por um mandato fixo, né, e que há alternância de poder. Então, essa pessoa não fica eternamente no poder. Nesse sentido, somos uma república democrática. Somos federativo por quê? Né? Porque o Brasil é composto pelo conjunto da federação. Na Constituição, né, federação é o conjunto da União, que é o Brasil inteiro, os estados federados, né, que são os 27 estados, né, e o Distrito Federal, e os municípios, no caso da Constituição brasileira. Esse conjunto de organismos públicos, né, compõe uma federação que é a Federação Brasileira. Então, nesse sentido, somos uma federação. E somos presidencialistas por quê? Porque o chefe de Estado, né, aquele que é o cabeça do Estado, é também o chefe do governo. Em comparação com o sistema parlamentarista, você tem um presidente da República, eventualmente até um rei, né, pode não ser uma república, pode ser uma monarquia democrática ou não, onde o rei pode ser o chefe do Estado, ou um presidente mesmo ser o chefe do Estado, e quem de fato exerce as funções de governo, em maior ou menor grau, é um primeiro-ministro. Não é o nosso caso aqui, né? Então, toda a chefia do Estado, a chefia do governo, no caso brasileiro, está na mão do presidente da República. Então, nesse sentido, a gente é essa república democrática, né? E é federativa e presidencialista. Mas não é um sistema que começa e acaba na presidência da República. Né? Desde meados final do século XVIII, a humanidade começou a desenvolver uma teoria política, né, que o poder concentrado é um mal. Né? Esse poder concentrado, ele provoca as paixões, ele provoca assim, a arrogância, né, e a cobiça pelo poder por tempo indeterminado. E, nesse sentido, né, foi lançado por Montesquieu uma série de pesos e contrapesos, né, para fazer com que esse poder não fosse um poder absoluto. E, nesse sentido, né, nasceu esse sistema que nós temos hoje, onde o poder do Estado ele tem três dimensões, basicamente. São três esferas onde, né, o poder se dá. Você tem o executivo,
né, que fazendo um resumo muito grande, é quem executa as leis, o legislativo é quem faz as leis, né, e o judiciário que é quem aplica a lei aos casos concretos. Essa é uma definição meio de escola, e ela não funciona assim até o limite, não, porque para fazer a lei, né, o Congresso não opera sozinho, ele opera junto com o presidente da República, que tem participação no processo legislativo, né? Da mesma forma, o judiciário também faz um controle, né, daquilo que está na lei, que pode ser eventualmente contra a Constituição, e nesse sentido não pode prosperar. Então, há, na verdade, uma certa mistura dos papéis entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, né, com relação ao papel deles em relação à lei. Mas o esquema básico é esse, né? Agora, há uma participação maior, por exemplo, o Congresso tem um poder de supervisão da atividade do Executivo, né? É um poder relevante e que faz todo sentido dentro desse sistema de peso e contrapeso. Da mesma forma, o Judiciário ele avalia, né, se determinada lei ela pode prosperar ou não pode, por vício de constitucionalidade, por vício, eventualmente, até de legalidade, né? E temos também uma situação em que o próprio Executivo resolve iniciar leis, manda para o Congresso pode também iniciar aqui dentro. Então, nós temos um jogo que é um jogo bastante mais complexo do que esse esquema mais reduzido, né? E o Legislativo no Brasil, federal pelo menos, ele é bicameral, nós temos duas casas, o Senado Federal, onde eu trabalho, e a Câmara dos Deputados. Eles têm papéis constitucionais diferentes, né? Eles compartilham de algumas competências, todos podem iniciar um projeto de lei, né? Todos podem se manifestar acerca de uma proposta de lei ou uma proposta de emenda à Constituição que foi iniciada na outra casa, né? Mas, enfim, tem coisas que o Senado faz, por exemplo, que não são atribuições da Câmara. Então, na nomeação de um membro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, ou de uma agência reguladora, ou de um tribunal superior, né, o presidente da República ou a autoridade que tem capacidade, né, que tem competência para fazer, para propor aquela nomeação, ele submete isso à apreciação do Senado. O Senado concordando, né, ele pode ser nomeado pelo Executivo. Então, há uma série de funções que são parecidas entre as duas casas, né, e algumas funções que são exclusivas delas. Excelente. Nós estamos aqui com o Márcio Tancredi, consultor legislativo do Senado Federal. Estamos aprendendo um pouco mais sobre cidadania, democracia, representação política e participação. Eu gostaria de dar ênfase justamente nessa palavra, participação. Tancredi, para muita gente que mora aí nesse Brasilzão, a política pode parecer algo distante de nós, porque não estamos diretamente envolvidos naquela atividade. Mas se o poder é do povo, ou seja, se o poder é nosso, a gente precisa estar ligadinho, né, nas coisas que acontecem na política. Como é que a gente pode, de fato, exercer essa participação, né, esse poder que é nosso por direito? Você poderia dar exemplos práticos para o pessoal ir se familiarizando e podendo, de fato, acompanhar como acontece a política no nosso país, para além das notícias. Porque geralmente a gente acompanha as notícias, mas a gente fica ali só assistindo. Como é que a gente pode, de fato, participar? Olha, Eric, essa é uma pergunta de US$ 1 zilhão, né? Porque se você for voltar um pouquinho na história, lá onde originalmente a gente sempre aloca, né, o nascimento da democracia, né, nesse sentido, ela nasce dentro de uma cidade-estado, é uma cidade apenas, né? Então todos os cidadãos podem ir para a praça discutir os problemas políticos da cidade, o que fazer, faz guerra, não faz guerra, faz a paz, não faz a paz, a gente expulsa fulano, a gente faz um tratado com alguém, né? E todos os cidadãos podem se manifestar pessoalmente. Com o tempo e a evolução da história, né, a coisa fica muito mais complexa. Claro que houve cidades capazes de fazer esse modelo de uma administração praticamente direta, né, do poder pelo povo, por exemplo, nas cidades italianas, na época do período medieval mais maduro, né, na Baixa Idade Média, mas com a modernidade, com o advento do Estado-nação, esse Estado nacional grande, né, países grandes, enfim, tem menores, mas tem países com... a China tem bilhões, quase 1 bilhão, alguma coisa de habitantes.
surge o mecanismo da representação. E a representação ela coloca um distanciamento entre o cidadão, que é o dono do poder, né, é o titular do poder, e o poder que, de fato, é exercido pelos mecanismos de governo. Né? E, de uma certa forma, você acaba afastando o cidadão da decisão de forma direta. Então, o mecanismo de representação é um mecanismo necessário por conta da questão demográfica dos países, né, milhões e milhões de pessoas. E aí você tem que ter um representante para intermediar essa história. Esse é o modelo que venceu classicamente aí na história. Mas é um problema de representatividade. Se você for ver, se diz muito sobre a crise atual da democracia, etc. Eu tenho a impressão, né, sem querer fazer muita digressão, muita filosofia, que a gente precisa recuperar um pouco da participação popular, né, no exercício do poder. Então, eu acho que é isso que as democracias atuais têm feito, né? Acho que o cidadão, de uma certa forma, imagina que só a participação na eleição é muito pouco, né, para representar, de fato, essa cidadania plena, né? Então, o que acontece? A gente precisa dinamizar um pouquinho essa história. Como é que se faz isso, né? E aí tem N propostas para tentar diminuir essa distância que há, né, de fato, entre o cidadão e a decisão política que é tomada pelo Estado. Então, eu vou te dizer, por exemplo, no caso do Senado, nós temos um mecanismo chamado E-Democracia, né, que permite uma participação direta do cidadão no processo legislativo. Ele pode fazer uma proposta, né, de uma matéria qualquer que seja possível de ser convertida em lei. Ele pode participar de audiências públicas que discutem determinada lei. Ele pode propor, né, legislação, e a gente que avalia, e se for o caso do senador, acolhe aquela proposta e coloca ela dentro do processo legislativo. Então, são coisas dessa natureza que tentam aproximar, né, o cidadão do exercício do poder. Mas eu te confesso que é um caminho longo que a gente tem que andar, talvez para que esse sentimento de que o cidadão está despossuído do poder, né, desapareça. Eu acho que a tal crise da democracia moderna, etc. e tal, é muito isso, né? Um sentimento de que o meu posicionamento, a minha opinião, o meu voto não conta tanto, né? E a gente tem que tentar valorizar essa participação. Mecanismos como esse ajudam muito, né? Eu estou dizendo de um aqui, mas há outros, né? Você pode ter determinados níveis de conselho, por exemplo, para a administração local, né? A lei hoje tem uma série de mecanismos de conselhos locais que funcionam na área por exemplo, de educação de criança e adolescente, né? Então, tudo isso é uma maneira de você chamar o cidadão para participar diretamente daquilo, né, que é um direito do qual ele é titular, que é o poder soberano do Estado, né? Eu acho que quanto mais a gente conseguir avançar nesses mecanismos, melhor. A gente vai ter uma democracia mais saudável, né, e o cidadão vai se sentir mais representado e mais legitimamente ouvido, né, pelo aparelho do Estado. Excelente, olha, gente, Tancredi está dizendo aqui, então, que a gente tem maneira, sim, de participar, né, dessa política, para além das discussões no nosso cotidiano, né, e do acompanhamento que a gente faz geralmente pela imprensa. Olha só, ele deu exemplos de que a gente pode participar da atividade legislativa do Senado Federal, mesmo que não estejamos próximos ao Senado, porque tudo isso acontece pela internet, no portal que ele citou, o e-Cidadania, né? A gente pode enviar proposta de projeto de lei, a gente pode opinar sobre os projetos de lei que estão em andamento, participar de audiências públicas, mas não apenas isso. A gente pode participar também na nossa comunidade. Ele falou ali daquilo que a gente sempre conversa aqui. A nossa atuação local, regional, nacional e às vezes a gente pode pensar até mundial, né? Quando a gente fala de uma cidadania global. Então a gente tem que pensar o micro, mas não pode deixar de participar do macro, também não. Na escola, Tancredi, nós temos alguns mecanismos, né? A própria educação, principalmente a educação pública, é orientada, né, pela gestão democrática do ensino. Então, na escola, nós temos documentos, como, por exemplo, o projeto político-pedagógico, que é elaborado, ou pelo menos deveria ser, né, por toda a comunidade escolar, que é, na verdade, ali um documento que explicita a identidade daquela escola, né, quais são os seus propósitos, os seus objetivos. E, recentemente,
a gente teve a inserção de novos dispositivos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reforçando a importância dos conselhos escolares. Então, dá para a gente aprender a praticar a cidadania e a democracia já na escola. Gostaria que você comentasse, inclusive, sobre esse programa aí, Jovem Senador, do perfil do qual você está falando com a gente. O Tancredi, gente, está logado em um perfil do Instagram que é @jovemsenador. Do que se trata, Tancredi? Então, o programa Jovem Senador é dos orgulhos que o Senado tem com relação à educação para a cidadania, né? A casa é muito preocupada, e já há algum tempo, inclusive, com relação à formação do futuro cidadão, né? E a gente tem investido, estamos na 12ª edição do programa Jovem Senador, investidos em tentar tratar as questões da política, as questões da democracia, de uma forma pedagógica, educativa e que estimule a juventude, né, a pensar no seu papel, né, nessa construção de uma democracia que de fato seja eficaz, que de fato funcione. Então, basicamente, o programa Jovem Senador ele acontece em parceria com as secretarias estaduais de educação. As escolas promovem concursos de redação, cada ano tem um tema específico, né? E aí há uma seleção da melhor redação da escola, a melhor redação da cidade, depois a melhor redação do estado. E o jovem que tiver reconhecida, né, a sua redação como a melhor delas, ele vira o senador, o jovem senador daquele estado. Ele passa conosco uma semana aqui em Brasília, né, na qual ele conhece o parlamento, conhece o Senado, conhece a Câmara também, a gente faz uma visitação por aqui, e eles participam, né, de uma simulação muito bem feita do processo legislativo, né, onde eles começam a apreciar matérias legislativas, a apreciar projetos de lei, votar, discutir, formar maiorias, né, ter um exercício político como os senadores e os deputados têm aqui em Brasília. E com isso, a gente imagina que também consegue passar, não só para eles, né, porque eles vão voltar com essa novidade lá para a cidade, para o estado deles, passar que a vivência política não é uma coisa tão fácil assim, né, que formar consensos, formar maiorias, tem que ter paciência, tem que saber negociar, tem que saber ouvir, e é uma contribuição que nós damos, né, para que essa educação política aconteça para esse segmento tão importante, né, do cidadão, que é aquele jovem que está prestes aí a tirar o título de eleitor dele, né? Não é o único programa que o Senado tem voltado para a juventude, né, e que usa a ideia da pedagogia da cidadania como uma forma de, enfim, estar mais próximo da sociedade, né, estar mais próximo da formação do cidadão. Esse é um dos projetos. A gente tem uma série de projetos aqui nessa linha, né, inclusive um que estamos lançando esse ano. Não sei se você vai querer falar sobre o desafio, mas o desafio está ficando um brinco, e eu acho que vai ser um projeto muito inovador, e acredito que a gente vai, de fato, mudar de patamar com relação a essa questão de estar trazendo a juventude, né, para dentro do debate político. E, no caso, vamos trazer a infância, né, porque Isso é um mesmo. projeto dirigido por 5 anos. Já, Tancredi, vamos deixar surpresinha para daqui a pouco. Gente, quero Ótimo. reforçar aqui a importância, né, desse projeto Jovem Senador, inclusive convidar todos vocês para seguirem esse perfil, @Jovem Senador. É um programa, um projeto de que podem participar alunos de ensino médio. Então, você pode participar com seus alunos ou recomendar aí para a sua escola. Já pensou a sua escola enviar um dos alunos para representar o seu estado aqui em Brasília, no Senado Federal, e vivenciar essa experiência, gente? Muito interessante. Saibam mais sobre esse projeto no site do Senado e sigam o perfil para que vocês possam conhecer e para que vocês possam participar. O Senado Federal é uma casa legislativa, gente, muito interessante, que tá morando no meu coração, porque eu tive a oportunidade de me aproximar recentemente das atividades das pessoas que trabalham no Senado Federal. E eu admiro muito o Senado como uma organização, porque eles têm uma série de projetos voltados também para os servidores, né, gente? Então, assim,
eles realizam muitos projetos relacionados à sustentabilidade, gestão de pessoas, voltados para o pessoal que trabalha na Casa Legislativa, além desses projetos que a gente está mostrando aqui para vocês. E o Tancredi, que está conversando aqui conosco, ele é diretor executivo de gestão. É assim que fala, não é, Tancredi? É assim mesmo, viu? Que quer que seja isso, mas o nome é esse mesmo. Diretor executivo de gestão. E lá na área dele, ele desenvolve projetos muito interessantes. Eu queria te convidar, Tancredi, para falar um pouco sobre essa diretoria e projetos que vocês desenvolvem no âmbito do Senado Federal, antes da gente falar sobre as comemorações do Senado. Tá, joia. Bom, aqui a gente tem uma linha de atuação muito forte na responsabilidade social, né? Um programa que também já tem bastante maturidade, ele existe há quase uma década e meia, e a gente tem dimensões relativas ao meio ambiente, né, à sustentabilidade, o uso adequado de recursos, né? A gente tem questões relativas à acessibilidade, acessibilidade física, acessibilidade das nossas fontes de informação junto da internet, né, acessibilidade com relação a obras importantes que podem ou devem, ou que o cidadão queira consultar. E a gente tem uma linha de inclusão, né, muito forte também com relação a questões da minoria. Então, o Senado se preocupa com a questão da mulher, se preocupa muito com a questão do tratamento dos segmentos LGBT aqui dentro, né? Temos programas envolvidos também para os servidores terceirizados que trabalham na casa. Então, a nossa atuação é muito grande. Vou te dar um exemplo aqui. Há coisa de 3 semanas, a gente reinaugurou o viveiro do Senado, né? É uma agrofloresta aqui dentro do coração de Brasília, que é um lugar extremamente bonito, extremamente interessante, é uma paz, é um lugar muito legal, mas não é um lugar que pretende ganhar só pela beleza, não. Então, é um lugar voltado para a educação ambiental, né? E essa educação ambiental, a gente joga não só informações sobre as plantas que estão lá, sobre a maneira correta de tratar essas plantas, mas também todo o ciclo de tratamento de resíduos sólidos. Então, por exemplo, hoje, tudo que é resíduo orgânico gerado pela comunidade do Senado, né, ele é tratado e compostado dentro desse viveiro. Então, a gente não tem mais a remessa desse tipo de material para o aterro sanitário, né? Isso é tratado aqui dentro, vira adubo, que a gente usa nos próprios jardins da casa e, eventualmente, doa para, enfim, entidades que tenham necessidade desse tipo de produto. E Legal. esse lugar também é acessível, né? A gente tem trilhas onde tem cadeirantes, pessoas com problemas de locomoção vão ter muita facilidade para se mover, né? Para conhecer as plantas estão identificadas com QR Code, você pode ler o QR Code e saber que planta é aquela, como é que é o nome científico, de onde que ela vem, né? Qual o aproveitamento que a gente tem, qual é o tempo de convivência que a gente tem com aquela espécie, né? E a gente traz para cá as escolas, onde a criançada pode visitar e conhecer um pouquinho essa realidade, né? E se motivar para, por exemplo, ter, né, um pouco mais de consciência com relação ao tratamento de resíduos, para fazer com que nosso aterro sanitário, né, não morra rapidamente de tanto resíduo que vai para lá. Então, a gente tem uma parcela reaproveitável que é endereçada para a Associação de Catadores, onde esse material vai virar fonte de renda para essas comunidades que têm pouca renda, né? Então, a gente tenta fechar o ciclo aqui, né, de responsabilidade social, por exemplo, tratando um projeto como o Viveiro, que pega todas essas dimensões juntas. Eu não sei se você conhece lá, Érica, mas eu te convido até para fazer essa visita, é muito bacana, e vale a pena, né? A gente tem tido muito retorno positivo com relação a essa iniciativa. Ah, eu vou sim, com certeza, né? Como educadora ambiental, já fiquei interessada, porque eu também atuo nessa área, né, do meio ambiente e quero ir lá conhecer o viveiro do Senado. Como disse o Tancredi, olha, se você é de uma escola aqui do Distrito Federal, você pode fazer contato com a Casa Legislativa para conhecer também esse projeto, para levar os seus alunos até esse local. Fora a visitação institucional, né, que acontece também nas dependências do Senado Federal. Tá vendo só, gente? O Senado Federal é uma organização que, além de trabalhar em favor da cidadania e da democracia, ela também tem para si, né, esses valores e desenvolve essas atividades. É uma instituição cidadã com muitos projetos relacionados à responsabilidade social e ambiental que podem inspirar
né, as escolas, para que a gente possa desenvolver projetos semelhantes na nossa comunidade. E o Senado não só está de parabéns pelos projetos, como também está comemorando aniversário. Não é isso, não é isso, Tancredi? É verdade. Nesse ano aqui de 2024, a gente está fazendo 200 anos de criação, né? O Senado foi criado no mesmo dia da outorga da Constituição do Império, né, que foi em 25 de março de 1824. Então, a gente está fazendo 200 anos esse ano e temos uma programação muito extensa, né, para comemorar essa data. Então, assim, iniciativas